Bom dia a todos. Vamos fazer mais um react. Fazia tempo que eu não fazia react de comunistas. Dessa vez vou fazer um react entre um marxista e um conservador. Vai ser entre o Gustavo Machado e o Lucas Pavanato. Eu já fiz um react do Gustavo Machado, já faz um tempo. O Gustavo Machado é trotskista, então por isso ele odeia, né, o Stalin. Lembrando que o Gustavo Machado aceitou debater com o John Eigen. Agora é uma questão de data, horário. Vamos esperar que esse debate saia, né? Porque o Gustavo Machado, ao contrário de outros marxistas, vê que ele estuda, que ele lê, né? Porque tem uns aí que são papagaios, só fica repetindo slogan. Pelo menos o Gustavo Machado parece uma pessoa mais preparada. E o John Eigen dispensa apresentações, é um grande estudioso e tal. Então, torcer para que esse debate realmente aí saia, né? Então, vamos lá. Agora, eu entendo, aí já partindo para a minha defesa, eu entendo que esse sistema, historicamente, trouxe mais benefícios do que malefícios e por isso ele deve permanecer. Já aproveita e manda a primeira pergunta, então. Vamos lá. Minha primeira pergunta para o meu amigo aqui é sobre o socialismo, né? O socialismo, ele é responsável por alguns milhões de mortes, inclusive eu acho que você já até admitiu isso em alguns outros debates, mas você acha que houve um desvirtuamento. E o socialismo, ele matou pessoas, esse é um fato. Então, inclusive, se você for colocar para comparar fascismo, socialismo, e for colocar para comparar com nazismo, você vai ver que, na prática, o socialismo matou até mais. Então, você teve mais pessoas morrendo nesse sistema, apesar dele, a princípio, não ser tão chocante contra essas outras ideologias, no médio e no longo prazo, as consequências foram ainda mais danosas. Então, eu queria saber se você se sente tranquilo, na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. É isso. Perfeito, vamos lá. Então, primeiro, essa questão das mortes do socialismo, grande parte dela é difundida a partir de um livrinho que se chama O Livro Negro, não é um livrinho não, é um pouquinho grande, O Livro Negro do Comunismo, que é um livro tão interessante que eles definiram que ia ter 100 milhões de mortes antes de definir o que eles iam colocar lá dentro. Né? O que nós vamos colocar dentro desse livro, a gente vê depois. Então, toda essa história começa a partir daí. Então, esse livro foi criado, é um livro de propaganda, historiograficamente não é respeitado. Então, aí ele comenta do Livro Negro do Comunismo, que é um livro que ficou muito famoso já no final da década de 1990, lançado por historiadores franceses que lançaram a famosa conta dos 100 milhões. Né? Na realidade, o comunismo matou mais de 100 milhões. Até que lá os franceses foram bonzinhos aí na contabilidade. Mas aí ele se equivoca, aí, o Gustavo Machado, porque já havia relatos de crimes bem antes do Livro Negro do Comunismo. O caso óbvio é do discurso do Khrushchev em 1956, né, no 20º Congresso Comunista lá na União Soviética, no qual ele denunciou lá os crimes do Stalin. Né? Então já havia, relatos de crime reconhecido pela própria autoridade soviética, só para ficar nesse exemplo. Né? Então havia já relatos anteriores. É que esse livro foi muito difundido e chegou aí com uma soma simpática, redonda, dos 100 milhões. Então não é verdade que foi esse livro que começou com a história, já havia outros relatos antes, né? Já tinha um livro do Alexandre Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag, no comecinho da década de 1970, já havia denúncias do Holodomor muito tempo antes disso, já havia denúncias de crimes causados pelo Mao Tse Tung antes disso. Então não é verdade essa história aí desse livro. Né? Se a gente ignorasse esse livro, a história dos crimes do comunismo ia continuar do mesmo tamanho. Não foi o livro que fez isso daí. Lugar algum, esqueci o nome do autor. Dá uma procura, como que ele procura? Chama-se Nicolas Vert, foi um deles, Stephen Courtois foi outro. Outros autores franceses que não fazem parte desses autores aí também já tinham denunciado, por exemplo, Alain Besançon também. Então, dizer que começou com o livro, que o livro que fez isso, não é uma verdade histórica. Né? Se o Livro Negro do Comunismo, perguntando aí, vai aparecer, eu vi isso já tem uns 15 anos atrás. É um livro tão ridículo a contabilidade dele, que, por exemplo, a Revolução Russa, que praticamente não teve... Eu também acho que é ridículo, foi muito mais que 100 milhões, né?
teve mortes nenhuma no processo. Tão grande foi a sua participação popular. Historiadores divergem entre 6 e 8 mortos na Revolução de Outubro. Mentira, exatamente isso. Eu vou provar. A Guerra Civil, que se seguiu depois, que foi pela invasão de Inglaterra, pela invasão Japão, mais de 70 mil soldados japoneses, os mortos da Guerra Civil são contabilizados como mortos do comunismo. Primeiro, achou? Segundo ponto, podem colocar na tela. Segundo ponto, Fala. Os autores são vários. Nicholas Wirth. Certo é separar o cronômetro quando você fala, tá bom? É Ainda mais nessa velocidade que você tá falando. Vou falar para vocês sobre os atores, né? Nicholas Wirth, Jean-Louis. Tudo bem, sua pronúncia não vai ser correta, tranquilo. Jean-Louis Panet, Jean-Louis Perfeito. Margolin, Karel Bartosek e Andrzej Pakhtov. Tá bom, maravilhoso. Volta o cronômetro. Pode continuar. Então vamos lá. Segundo lugar, socialismo não é uma pessoa, né? E nunca matou ninguém. Eu tô querendo ver a filmagem do socialismo matando alguém. A gente tem que analisar os processos, o papel que os indivíduos realmente cumpriram, a serviço de quem eles estavam e não simplesmente mortos do socialismo. Até porque, nesse caso, seria muito fácil de destruir. Basta a gente pegar, então, a história do capitalismo, que só se generalizou por meio de um processo de colonização no mundo inteiro, cujo número de mortes é estrondosamente maior. Posso citar alguns fatos muito rápidos aqui. Por exemplo, colonização da Índia, que se dá por meio de uma empresa privada, Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa inglesa, Sociedade Anônima. Companhia das Índias Ocidentais, lá na Índia, levou a cerca de 30 milhões de mortes. As fomes de Bengala, que vai do século XVIII até meados do século XX. Então, primeiro, a Revolução Russa matou muita gente, não é essa história? E o que aconteceu lá, logo depois de 17, se instalou o que chamava comunismo de guerra, né? Esse comunismo de guerra, feito pelo Lenin, matou um monte de gente de fome, a ponto do Lenin reconhecer o fracasso do comunismo e instaurar a NEP, né, a nova política econômica, que nenhum marxista lembra disso, né? A NEP passa reto. Então eles vão lá contar a história da Revolução Russa, tudo lindo, tudo maravilhoso, um espetáculo, uma maravilha, né? E aí pulam a NEP. A NEP é como se não existisse. Olha, a NEP foi o reconhecimento do fracasso do comunismo de guerra, feito pelo próprio Lenin, não é alguém lá de fora, um capitalista que deu um golpe ou instalou lá, não, foi o próprio Lenin que, reconhecendo os erros, ele voltou a permitir, né, empresas privadas, voltou a permitir o livre mercado, e a economia soviética voltou a respirar. Moscou estava cheio de crianças abandonadas, gente desesperada, passando fome, necessidade, e a NEP, as pessoas voltaram a ter comércio e aí a vida melhorou, né? Então a NEP é uma prova do fracasso aí do comunismo. Então não foi a maravilha que o Gustavo falou. Outro erro aí dele é que não é Companhia das Índias Ocidentais, é Companhia das Índias Orientais, né? E não ocidentais. A Índia fica no Oriente, não no Ocidente. É o outro erro aí. Guerras do ópio na China também levou milhões de mortos. Processo de colonização na África, milhões de mortos. Então, aqui eu já tô vendo onde ele está levando. Ele está confundindo colonização com capitalismo. Isso é um erro crasso, né? Um erro típico de historiadores marxistas, para tentar dizer que o capitalismo provocou muitas mortes, então ele fala dos abusos colonialistas. Ora, isso aí não é verdade. Por quê? Primeiro, a Inglaterra fez muito abuso, né? Realmente causou milhões de mortos lá na Índia. Foi uma tragédia. A Inglaterra chegou na Índia via a Companhia das Índias Orientais, né? Desorganizou completamente a vida das pessoas, vida tradicionais de séculos atrás, e meios de produção tradicionais lá na Índia. Isso aí foi um desastre aí completo, né? E na China também se provocou as duas guerras do ópio, as duas absurdas, causadas lá pela Inglaterra, igualmente pela mesma Companhia das Índias Orientais, que chegou a ter um exército de 100 mil homens, impressionante, foi a companhia mais poderosa aí do mundo, né? Primeiro que essas companhias majestáticas, elas eram monopolistas, né? Ela era uma mistura entre interesse do Estado, interesses corporativos, não era bem assim um ambiente de livre concorrência.
ou livre iniciativa. Aliás, os liberais que adoram a Inglaterra, que só dizem maravilhas da Inglaterra, se esquecem também dos abusos feitos pela Companhia das Índias Orientais, se esquecem dos abusos feitos pela coroa britânica em um monte de lugares, esquece que a Inglaterra não fez livre mercado coisa nenhuma. Era uma espécie de capitalismo de Estado, na qual os interesses públicos se misturavam a interesses privados. Gente que era parlamentar, ao mesmo tempo era acionista de companhia comercial. Então, era uma coisa assim horrível, né? Então, a Inglaterra nunca fez isso no Estado. Agora, o problema, que a análise aí, o problema é que teria que restringir a análise sobre capitalismo e socialismo, sistemas econômicos, né? E não ficar divagando com história, fazendo ilações ou pontes, né? Primeiro, você pega um capitalismo e um socialismo e vê qual que funciona melhor, qual que vai gerar mais riqueza nas nações. E a concorrência vê que o capitalismo é melhor. Então, por exemplo, pegaria a Venezuela. Não era grande coisa antes do Chávez, mas depois ficou muito pior. Cuba, quem que era melhor, quando era o capitalismo pré-59 ou depois? Lógico que antes estava melhor. Os Estados Unidos produz riqueza, um país capitalista, embora o capitalismo lá também não seja lá essas coisas. Então, seria nesse nível aí de debate. O problema de colonização, querer se fixar com o capitalismo, é que você pode ter colonização sem capitalismo, potências capitalistas que não foram colonialistas e países que não eram capitalistas e foram colonialistas, né? E aí isso aí derrubaria esse liame. Então, por exemplo, o Império Austro-Húngaro gerou muita riqueza e ele não foi uma potência colonialista. Teve uma tentativa aqui e ali, mas muito tímida, né? E mesmo quando Portugal começou um empreendimento ultramarino, não era lá assim uma potência capitalista. E mesmo isso, se a gente entender que o mercantilismo foi uma forma de capitalismo, a gente entender que o capitalismo é um subproduto da Revolução Industrial, então aí já muda. Aí também teria que se definir o que é capitalismo. Capitalismo é um mercantilismo também, o capitalismo só pode falar depois da Revolução Industrial. Então faltam essas definições aí num debate. E depois, a União Soviética funcionou como uma potência colonizadora após 1945. Por exemplo, na Alemanha Oriental, na Ásia, na própria África, né? Então não tem essa conexão lógica. Sou capitalista, logo sou colonizador. Não é, não existe essa lógica. E depois, uma outra coisa é que a Inglaterra, infelizmente, no século XIX, ela tinha uma mentalidade eugenista. Ela tinha uma mentalidade supremacista. Então, os ingleses, então, eles se achavam o máximo, né? Você achava que eles que deveriam mandar no mundo, que eles eram os tais. O Destino Manifesto americano coloca essa ideia de liderança lá para os Estados Unidos, mas os ingleses tinham uma visão igual no século XIX. Então, era um povo que partia para a conquista, porque é simplesmente por dominar, para ter poder e tal. Isso não tanto relacionado, isso é uma questão de poder, de estado de poder, e não capitalista, né? Então, existem aí essas confusões, né? O capitalismo, o que deveria ter, assim, o debate era o seguinte: o capitalismo aplicado num mesmo país, e não na política externa. E a política externa pode ser ruim feita por um capitalista, pode ser uma política externa ruim feita pelos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos faz ainda, né, uma política externa desastrosa. Bom, a União Soviética também fazia política externa desastrosa. Isso não tem a ver com capitalismo ou comunismo, tem a ver com ações governamentais e de desejo de querer dominar o mundo, influenciar o político, ou sei lá, os objetivos que sejam. Então, não tem muita... O debate deveria ser restringido, de um lado, a teoria do marxismo, a teoria do capitalismo como sistemas econômicos, né? E não ficar divagando com ações governamentais que não têm relação direta, né? Não é simplesmente causa e efeito de uma com a outra. Bom, vamos lá.
Ruanda é um caso assim estrondoso, que eu convido vocês a conhecer melhor, onde os holandeses chegavam lá, pegaram a população, viram que tinha um certo grupo étnico minoritário diferente do outro, falaram, vamos pôr esse grupo étnico minoritário para governar. E depois que eles criaram esse sistema, eles abandonaram e veio depois um massacre de um setor sobre o outro, com mais de 2 milhões de mortos. Para não falar de tráfico negreiro, processo de exterminação das populações originárias. Ruanda, se eu entendi Ruanda, não foram os holandeses, né? Os holandeses não colonizaram Ruanda. Quem teve lá em Ruanda foram primeiro lá os alemães e depois os belgas, né? Então acho que teve um problema aí de história, né? Porque não foram os holandeses, né? Os holandeses estiveram lá na África do Sul, depois perderam o comando para os ingleses, né? E de fato Ruanda foi um massacre, mas também por causa das questões tribais africanas. O pessoal também é muito influenciado pela visão russoniana de mundo, achando que a África era um paraíso, todo mundo vivia bem, aí chegaram os malvados europeus e criaram guerra onde não havia. Não, a história da África, assim como a história da humanidade inteira, América, Ásia, é a história de guerra, de massacre, de escravidão. Já havia escravidão antes dos europeus, não era guerra com guerra, era brutalidades. Então não era assim, o malvado europeu chegou lá e criou uma guerra onde havia paz. Se Tutsi e Hutsis, se é que eu entendi bem Ruanda, eles já eram inimigos antes, são conceitos tribais que vêm de séculos, né? E que aí quando os europeus entraram, mudaram determinadas dinâmicas, eles saíram e voltou o que era, guerra com guerra. É assim a realidade. A realidade tribal vai fazer o quê? Sempre foi assim, né? Aqui na América inteira, inclusive com políticas conscientes de Estado, como nos Estados Unidos, que houve por décadas, estimativas aí variam os menores números a 40 milhões de mortes, e chega até a 100, a depender do historiador. Aí o cara tá tirando o número, né, da cartola, né? Ele pega uma cartola, igual do tio Patinhas, cartola do tio Patinhas não tinha fundo, né? Pelo menos que eu me lembro das histórias. Então ele pega lá uma cartola e começa a tirar número. 100 milhões, achou 100 milhões pouco, põe 200 milhões. As coisas que não tem muito sentido, né? Para não dizer século XX, que guerras mundiais, que são marcadas por quê? Guerras mundiais de disputas de mercado, disputas capitalícias, disputas de zona de influência. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os eventos que mais morrem. Então, mas aí que tá. Isso aí você não é assim um sistema econômico. De novo, ele está confundindo sistema econômico com política governamental, né? Questões relacionadas a nacionalismo, que é uma ideia bem pós-Revolução Francesa, não é assim uma coisa ligada. Sou capitalista, logo sou nacionalista. Sou capitalista, logo sou imperialista. Isso aí não é verdade. Você pode ter uma ação governamental de um governo querer impor a sua vontade por outros, pouco importando o sistema político. Haja vista as barbaridades que a União Soviética fez, né? Tanto comandando as ações de guerrilha na África, gerando muitos mortos, repressão na Europa Oriental, repressão na Tchecoslováquia, Hungria, invadiu o Afeganistão, matou um monte de gente, apoiou o Vietnã, também causando mortes. A China apoiou o massacre do Pol Pot no Camboja. Então, são ações governamentais, estou dando exemplos, que a União Soviética e a China fizeram, né? E eram comunistas. Então, pode dizer que a guerra per si é causada pelo sistema capitalista, não é. Foi o que ele próprio disse, né? Capitalismo e socialismo não matam ninguém, são pessoas que matam outras pessoas. A regra, o debate, deveria ficar restringido, volto a dizer, qual que gera mais riqueza para uma nação, né? Capitalismo ou socialismo? Aí seria um debate interessante. Eu analisaria Cuba, Venezuela, Nicarágua, Estados Unidos, União Soviética, políticas socialistas feitas em países capitalismo que levaram o país para a miséria, por exemplo, Argentina. Assim seria um debate. Ou ficar na teoria do marxismo, analisar os pontos onde o Marx defendia a violência, onde o Marx colocava todo o seu ódio contra a religião. Esse seria um debate interessante. Então começa a ficar divagando história, as razões de guerra, que às vezes não tem a ver com o capitalismo, né? E depois o Hitler não tinha nada de... O Hitler odiava o livre mercado, ele queria controlar a economia,
ele se declarava socialista, ele elogiou os métodos marxistas, ele não era um capitalista, né? Ele falava, a Segunda Guerra foi causada pelo capitalismo, onde? Cadê? O Hitler não era, o Hitler era contra o capitalismo como tal, né? Ele se declarava socialista, era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Ele desenvolveu uma ideia, um sistema de governo criminoso, genocida, e um sistema econômico particular que não era de livre mercado, de livre iniciativa. Ele fez interferências graves nas empresas, tem um nome alemão que agora me fugi, mal traduzido para o português, daria cooperação. Então, se as empresas privadas não cooperassem com o Estado nazista, acabou para a empresa. Eles trocavam lá o líder, mandavam matar o líder, acabou. As grandes empresas alemãs tinham homens do governo alemão lá atuando junto com essas empresas. Isso aí não é livre iniciativa, isso não é livre mercado. O Hitler criticou justamente esse capitalismo, né? Mortos produziram eventos de intervenção humana direta, porque as milhões de mortes contabilizadas lá no Livro Negro do Comunismo, a maioria delas é análise de estimativas de mortes por fome, catástrofes econômicas, coisas dessa natureza. Então, os dois eventos de intervenção direta maiores, mais genocidas que houveram no século, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, se fosse essa questão moral para se deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o capitalismo ficaria realmente muito complicado. O que não quer dizer que eu avalio. Então, eu volto a dizer, é um erro de análise, esse é um erro metodológico de analisar a coisa, né? Foi causada por governos, pelo nacionalismo exacerbado, pelas coisas imperiais, por análise, inclusive, supremacistas, principalmente vindo da Inglaterra. Isso não tem a ver com o sistema aí econômico propriamente falando. Analiso processos como a burocratização que houve no interior da União Soviética sob o stalinismo, que houve repressão sim, houve mortes muito significativas, de mortes diretas por meio de perseguição política, pode ter ultrapassado 1 milhão, e políticas conscientes que foram feitas na União Soviética para exterminar certos setores sociais, como o famoso caso da Ucrânia, que de fato matou milhões de pessoas, e também aí disputas historiográficas sobre os valores, esse movimento. Bom, nesse ponto eu gostei, ele está reconhecendo que o Stalin foi um criminoso, um genocida. É realmente ponto para ele, reconheceu. Que não foi um produto genuíno do marxismo, mas da sua degeneração, e depois que os países capitalistas do mundo inteiro se voltaram contra a Revolução Russa, foi combatido pelos marxistas de fato, inclusive denunciado com inúmeras publicações na ordem do dia. Por exemplo, o massacre na Ucrânia. Os livros do Trotsky não só denunciam o massacre na Ucrânia, como já detalha, lá em meados dos anos 30, quando estava acontecendo, o número de mortes, o que significava e etc. Então, isso... Verdade, o Trotsky denunciou, um dos motivos da raiva do Stalin foi esse, aí o Stalin mandou matar o Trotsky, né? Os marxistas que foram, na verdade, vítimas dessa degeneração, foram os primeiros a denunciar essas coisas. Tá. 3 minutos para réplica, sei que você não concorda com tudo, aí então manda bala, Lu. Não concordo com nada, quase. Primeiro ele comete diversas falácias aqui, que ele sempre usa, né, e para tentar ludibriar as pessoas que estão assistindo, dizendo, o livro negro é o livro, é a única fonte, quando existe um consenso na academia sobre as mortes, né, existiram muitas mortes mesmo, milhões, não foi tão poucas quanto ele relatou aí, até porque o milhão que ele relatou já não é pouco, né, e você tem estudiosos como Russell e Hummel, que produziram estudos nesse sentido, mostrando também essas mortes. Esses estudos, eles estão disponíveis, é um consenso acadêmico, inclusive, que o comunismo causou mortes, negar isso seria negar a realidade, mas para você defender o comunismo, obviamente, você tem que negar a realidade, é um pressuposto necessário, e daí ele fala, o comunismo não é uma pessoa, olha, o comunismo, ele não matou ninguém, então dá para usar a sua lógica também para dizer que o nazismo não matou ninguém? Não daria para usar? Porque é essa a lógica. Se o socialismo não matou pessoas, então o nazismo também, porque o nazismo não é uma pessoa que matou outras pessoas, mas ele é uma ideologia que motivou pessoas a matar. E quando você cita o capitalismo, e você coloca, o capitalismo gerou exploração e morte em diversos países, ele, na verdade, ele está se referindo ao processo de colonização. O processo de colonização, ele resulta em mortes. Só que você não vai encontrar nenhum teórico liberal defendendo que esse seja um processo válido, ou defendendo que esse seja o objetivo do processo. Nunca. A maior parte dessas companhias que você defende, inclusive, elas foram financiadas pelo Estado, e elas existem antes mesmo do capitalismo. Então, como pode ser um fruto do capitalismo? A intenção inicial não era capitalismo. O Brasil não foi colonizado por objetivos capitalistas, porque não existia capitalismo. Então, o que acontece você atribui a responsabilidade ao capitalismo
algo que não é responsabilidade do capitalismo. Você não vai encontrar nenhum teórico que defende esse modelo de organização econômica, você não vai encontrar nenhum deles sustentando em nenhum momento que a invasão seja legítima. Agora, quando você fala de marxismo, no marxismo, sim, o pressuposto é uma revolução. E os processos revolucionários são sangrentos. Quando você fala de Trotsky, que não teve morte no período ali, você sempre cita uma faixa de anos ali do começo da Revolução Russa, você ignora, por exemplo, a morte de 21. 5 milhões de mortos, a estimativa. Tem estudiosos que apontam isso. Você ignora. E como se Trotsky, nossa, eu sou um cara bonzinho. Eu não queria que eles estivessem matando, por isso eu abro mão. Mentira. Você está falsificando a história. Trotsky, ele rompe com a Revolução Russa porque ele queria que ela se internacionalizasse, que ela continuasse para outros países. Ou seja, em um processo ainda mais sangrento de colonização. É por isso que ele rompe. É ou não é verdade? Não. É isso. É exatamente isso. O Pavanato aqui respondeu bem, né? Pegou algumas linhas que eu já tinha comentado. Lógico que o Trotsky, né? O Trotsky também queria sangue. O Trotsky é o mentor do Exército Vermelho. Ele queria levar o sangue. O Trotsky tem um livro, né, chamado Terror e Violência, alguma coisa assim. Ele usou a expressão terrorismo como método para implementar o comunismo. O Trotsky também tem sangue nas mãos, né? É que depois ele foi perseguido, virou uma espécie de mártir. E aí quem é trotskistas cria, então, a visão romântica do Trotsky como uma pessoa perseguida, do mal, bonzinho e tal. Outro fulano que tem muito sangue nas mãos. Bom, vamos ficar por aqui, não vai dar para ver 2 horas de debate, que é completamente inviável, né? E lembro a todos que a nossa promoção dos livros sobre a Idade Média termina no dia 6 de março. Então não perca a oportunidade de comprar excelentes títulos com desconto. Nós estamos ofertando aí sobre a Cavalaria, as Cruzadas e a Inquisição. Não perca essa oportunidade. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.